Então vamos gravar, né? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre a nossa plataforma, sobre a nossa orientação. Então esse primeiro vídeo aqui eu estou fazendo para mostrar a vocês uma coisa. Então nós temos aqui, ó, nós não podemos esquecer que o objetivo deste estudo de caso é explorar, avaliar e propor diretrizes para o marketing digital ou marketing 4.0 para a Secretaria Municipal de Educação do município de Itaperuna. Nós vamos explorar, ou seja, vamos olhar, vamos examinar o que eles fazem de marketing digital. Vamos fazer uma avaliação a partir de alguns conceitos e parâmetros que nós vamos estabelecer a partir da literatura. E, finalmente, propor algumas diretrizes de marketing digital, certo? Então eu coloquei aqui para vocês, deixa eu passar aqui, eu coloquei para vocês aqui alguns textos que vão ajudar na fundamentação da pesquisa. Então eu deixei um exemplo aqui, que é um exemplo que serve tanto para você, Sheila, que vai trabalhar, que eu pedi para começar a trabalhar a parte da metodologia, como para Angelique, que vai trabalhar a parte da revisão bibliográfica, né, que vai determinar as categorias, os critérios para avaliação do marketing digital. Então eu vou abrir o texto aqui para vocês verem. Ó. Isso é um texto que eu coloquei ali de exemplo. Vou colocar em tela cheia para ficar um pouco melhor. E esse aqui está o texto. Vou aumentar um pouquinho aqui o zoom, tá? Para a gente ver um pouquinho, né? E vamos ver então um pouquinho aqui o texto. Ó, o texto. Deixa eu ver se eu consigo botar o cursor. Isso. Então eu consigo aqui. Então tá. Isso aqui é um artigo. O que é o artigo que vocês vão fazer? Você tem uma introdução, né? Que a gente vai deixar por último. E depois começa, essa introdução inclusive foi bem breve, né? Pode ser até mais ampla. Ele começa a falar dos conceitos centrais do que a pesquisa vai tratar, né? Jornalismo e cidadãos. Deixa eu ver só um instantinho aqui, vamos voltar aqui em cima no resumo, para a gente ver, ó, o objetivo. Ele está dizendo aqui, ó, classificado por alguns autores como um dos grandes desafios ao jornalismo tradicional, chamado jornalismo do cidadão, está longe de cumprir as promessas iniciais. Independentemente da localização e dimensão, muitos dos mais promissores projetos, inclusive dinamizados por cidadãos ou criados por essa finalidade, pela mídia online, perderam o fulgor inicial ou encerraram. Em Portugal, esse aqui é um texto sobre Portugal, as versões online dos maiores diários também criaram sessões para a participação dos cidadãos. Então, o que ele quer saber? A questão de pesquisa dele é a seguinte: mas poderemos, aqui ó, vou destacar aqui, mas poderemos chamar jornalismo aos textos publicados nesses espaços? Essa é a questão dele. Podemos chamar de jornalismo? Aí ele diz, para responder a estas e outras questões, foi efetuada uma análise de conteúdo aos textos publicados pelos leitores em sessões específicas de 4 diários. Ele delimitou 4 diários. Isso aqui é um estudo de caso, né? Ele pegou 4 diários, no caso a gente vai pegar só a Secretaria de Educação, para avaliar se podia considerar a participação do cidadão lá naqueles 4 jornais como um jornalismo. Essa é a questão dele. Então aí ele vem, né, como nós vimos aqui, ele faz uma introdução breve, aí ele primeiro vai explicar que o jornalismo e cidadãos, a relação dos dois termos, cidadania e jornalismo, porque é o assunto dele, elementos do jornalismo, porque a partir desses elementos ele vai poder, que ele estabelece pela literatura, ele vai poder avaliar se a contribuição daqueles cidadãos pode ser considerada jornalismo, fontes e diversidade, porque tem a ver com a questão do que ele quer avaliar, se as fontes são fontes realmente jornalísticas, colocadas pelos cidadãos naquelas sessões. Então ele vai, essa parte aqui é uma revisão de literatura que ele está fazendo em cima das categorias ou dos conceitos que vão ser importantes para ele fazer análise depois. Ó, fontes e produção de informação. No nosso caso aqui seria marketing digital, marketing digital educacional, pequenas sessões explicando com base na literatura cada um desses conceitos, né, para nós, né? E isso é a parte que a Angelique vai fazer, a partir do que ele fez isso aqui, a gente não precisa fazer isso, mas ele colocou estudos anteriores sobre o assunto, para mostrar que ele fez uma revisão sobre o assunto, tal. Se a gente quiser fazer, a gente pode fazer, mas não é necessário não. Aí vem a metodologia, que é a parte
que a Sheila vai começar a fazer, dizendo o que é o estudo de caso. Aqui, ó. Como é que ele diz? A metodologia desta investigação, utilizando nessa pesquisa, e análise de conteúdo aos textos publicados pelos cidadãos. Análise de conteúdo é uma técnica de investigação que procura a descrição objetiva, sistemática e tal. No nosso caso, a gente vai dizer, a metodologia dessa investigação, essa aqui é uma pesquisa qualitativa, exploratória. Aí você pode procurar explicação de cada um desses detalhes, né? Na literatura para definir isso com base, com fonte. E a estratégia é estudo de caso, segundo fulano de tal, é isso. Se usa estudo de caso nesse caso. É o que ele vai fazer aqui, ó. Ele vai dizer, para Bardeen, esta técnica procura obter, ele está falando sobre análise de conteúdo, por procedimento sistemático. Ele vai explicando aqui a técnica que ele está usando na pesquisa. Aí depois ele vai dizer como vai ser, ou como foi feito, né? Essa parte a Sheila não pode fazer, não dá para fazer ainda, porque a gente não começou ainda a analisar a página do Facebook, o site. Mas aí provavelmente essa parte a gente vai escrever depois, ó. Foram selecionados. Aí no caso aqui a gente pode dizer, nós selecionamos a Secretaria Municipal de Educação de Itaperuna para observar o marketing digital dessa Secretaria de Educação, e essa parte a gente vai poder explicar melhor depois, tal. Eu acho também uma coisa importante, que nessa parte aqui de revisão e conceitos centrais da pesquisa, que a gente fale também sobre Itaperuna, né? Itaperuna, descrição do estado, que é uma cidade da cidade com a cidade do estado do Rio de Janeiro, que tem tantos mil habitantes, a rede municipal, né? A rede municipal de Itaperuna. A rede municipal de Itaperuna tem tantas escolas e tal. Então, quer dizer, fazer uma descrição também para situar o leitor no campo da nossa pesquisa, né? Se bem que a gente pode fazer isso aqui na metodologia, né? Sobre Itaperuna, sobre a Secretaria de Educação. Eu acho que essa parte pode entrar aqui, Sheila, na parte da metodologia. Explicar quem é Itaperuna, né? Onde está a cidade de Itaperuna, explicar a Secretaria Estadual de Educação Municipal, quantas escolas tem, né? Se a gente puder ter dados de quantos alunos tem, é bom também. E mostrar quais são os veículos utilizados pela Secretaria de Educação para esse marketing digital. Aí a gente vai explicar aqui na metodologia. Primeiro a gente explica o tipo de pesquisa que está fazendo, explica a técnica que estamos usando, estudo de caso, a análise que a gente vai fazer do conteúdo digital. Também a gente vai precisar pesquisar um pouquinho mais para definir de forma mais essa questão de qual método, né? Análise digital. Depois eu vou ver isso para vocês aqui também, né? Aqui você vai dizer também na metodologia como é que vai ser cada procedimento, cada passo a passo, né, dessa análise, né? O que a gente está procurando quando a gente olha o site. Aqui, ó, objetivo, exemplo dele aqui, identificar as principais temáticas abordadas pelos cidadãos no espaço dos jornais. Foram estabelecidas as seguintes categorias: a política, essas categorias sociedade, essas categorias que vão ser definidas pela pesquisa da Angelique, né? Que categoria a gente vai usar para avaliar o marketing da página no Facebook, do site, não sei se tem Instagram ou outro tipo de ferramenta. Então a gente tem que definir aqui na metodologia, tem que dizer por que foram estabelecidas essas categorias aqui, né? Mas claro que a gente já teve anteriormente uma fundamentação teórica feita pela revisão da Angelique. Mas as coisas começam a haver uma interseção entre a parte da revisão da literatura com a parte da metodologia. Aí ele mostra quais são as categorias, tá vendo? As temáticas abordadas pelos cidadãos, tal. Foram estabelecidas as seguintes categorias, ele explica isso e vai embora, né? As fontes foram consideradas as tipologias de fontes defendidas por Erickson, ele está dizendo qual tipo de fonte. Bom, a gente vai ter que refinar ainda como é que a gente vai. Você tem que conversar com a Angelique também, como é que vocês vão avaliar essas páginas do marketing, o marketing dessas páginas. E no final, a última parte do trabalho é análise e discussão de resultados, tá? Análise e discussão de resultados, que aí vai ser só a última parte do trabalho, que a gente então vai demonstrar
a página do Facebook, ela continha esse tipo de informação, que aí a Angelique, que é profissional da área, vai saber se isso é relevante ou não para o marketing. O trabalho tem que dizer antes dessa análise, o próprio trabalho tem que ter estabelecido o que é relevante no marketing digital, nos conteúdos de marketing digital, o que é relevante ao layout da página, isso é relevante. Então, tudo vai ser estabelecido anteriormente, tanto na metodologia quanto na parte da revisão bibliográfica, para então a gente chegar nessa parte aqui. Quando eu falo revisão bibliográfica, eu falo a base teórica do trabalho, né, base nesses textos que eu já deixei para vocês aí. Então essa última parte aqui a gente vai fazer no final com base em tudo que a gente construiu na metodologia. Então a metodologia e a revisão de literatura, ou referencial teórico, é a parte que vai dar o fundamento para fazer justamente isso aqui, ó, análise e discussão dos resultados. Aí eu vou dizer, eu, por exemplo, que não sou profissional, mas eu olhei, entrei na página no Facebook, vi que a página está desatualizada, mas se eu tivesse um pouco mais de conhecimento, eu poderia dizer que esse conteúdo era relevante ou não, e aí por diante, a Angelique, que é a profissional, ela que tem que dizer. Mas aí ele vai dizendo, ó, em 49 dos 92 textos publicados, o autor não aparece identificado. Por quê? Porque ele acha que identificar o autor é importante para o jornalismo, então por isso que ele definiu isso anteriormente. O mesmo acontece em 6 textos, ele está dizendo aqui, ó, do JN, e aí vai por diante, ele vai fazendo, ele vai discutindo a análise, e analisando e dando os resultados da pesquisa. Então a parte da metodologia é o passo a passo de como nós vamos. Primeiro, qual vai ser, o que nós vamos analisar? Nós descobrimos, nós fizemos uma entrevista, e aí a gente, vamos aproveitar essas entrevistas, nós descobrimos que não há um profissional de marketing específico para a secretaria, mas há um profissional de marketing para toda a prefeitura. Descobrimos que eles utilizam essa e essas 2 páginas, descobrimos como? Mostrando pela entrevista, né? Depois nós acessamos a página e analisamos a página e verificamos isso. Então a metodologia vai dizer como é que a gente vai fazer o trabalho, como é que a gente vai fazer a análise. É simplesmente isso aí. Eu espero que não tenha alongado demais, mas tentando dar um exemplo para vocês de um trabalho. Então está aqui os textos da metodologia, você tem que ler, Sheila, para poder ver o exemplo, para saber o que você vai escrever. E junto com a Angelique, vocês sentarem juntas, nós vamos analisar assim, assim e assim. Nós vamos observar o site, a página e tal. Nós vamos utilizar a entrevista nesse ponto aqui. Então tem que ser tudo muito detalhado, explicitado, né? E você lê esses textos aqui de marketing digital, educacional, para enriquecer a fundamentação teórica do trabalho. Então aqui é marketing digital, eu botei textos aqui de marketing educacional, eu botei aqui marketing na educação pública. Para evitar a perda de tempo procurando mais textos, fica só nesses textos que eu selecionei aqui e trabalha, e faz o trabalho em cima deles, entendeu? Vamos lá, gente, tá? Será que eu consegui explicar um pouco melhor? Então a metodologia, Sheila, é descrever passo a passo, explicar que tipo de técnica vai ser usada, que tipo de método de pesquisa vai ser usado, por que vai ser usado esse método, fundamentar teoricamente isso que você está dizendo, né? Dizer como é que vai ser analisado, que tipo de categoria, que tipo de critério vai ser usado e por que foi definido esse tipo de critério. Essa é uma construção que eu acho que vocês têm que fazer juntas, não dá para fazer sozinha, só Sheila, tem que fazer vocês 2 juntas aí. Eu acho que o ideal é primeiro definir a parte teórica, essa revisão teórica desse assunto. Depois eu vou corrigir, vou dizer que tá bom, aí a gente escreve essa parte metodológica e parte para depois para análise, ok? Um grande abraço, hein?